Sim, estamos mais uma vez em Budapeste porque essa cidade não nos cansa. E a gente teve um motivo especial para vir, para voltar a Budapeste, porque a gente está aqui para encontrar um casal de amigos, o Cris e a Deia. Eles estariam por aqui e a gente pensou, por que não, né? Encontra eles e ainda mata a saudade de Budapeste. E a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, dessa vez, que a gente vai fazer um vídeo de um roteiro de 4 dias. E isso a gente já está no dia 1. E no primeiro ponto turístico, que é justamente essa maravilha aqui, que é o Bastião dos Pescadores. Mas antes de chegar no Bastião dos Pescadores, precisamos sair do aeroporto. A imigração foi super tranquila e o ônibus que vai até a Deák Ferenc em Budapeste sai exatamente na frente do portão de saída do aeroporto. Muito fácil de achar. Nesse totem, compramos os 2 tickets do aeroporto Shuttle Bus, que deu aproximadamente R$30 por pessoa e dá para pagar no cartão. E ó, apresentando vocês aqui, ó, a Deia, o Cris, nosso casal de amigos, lá de Floripa, pode dar oi. Oi. Olá, tudo bem? O Cris é investigador, como vocês podem ver, inclusive ele está aqui para resolver alguns casos aqui em Budapeste, né, Cris? Tá, primeiras impressões de Budapeste? Linda, maravilhosa. Lindo, lindo, fantástico. Então, é isso aí. Vale assim, ó, é primeiro rolê, mas vale a pena, né? Vale a pena. Muito a pena. Então bora. O Bastião dos Pescadores é do início do século XX e as suas 7 torres homenageiam as 7 tribos fundadoras da Hungria. Tem esse nome porque, na Idade Média, havia um mercado de peixes nesse local. A praça tem uma estátua, é a estátua do rei Estevão, que foi o primeiro rei da Hungria. Alguns andares do bastião têm tarifa para poder circular. Ao lado do Bastião dos Pescadores fica a Igreja Matias, uma igreja católica construída entre os séculos 13 e 15. Por fora ela é estilo gótico e por dentro o estilo é barroco, com pinturas incríveis. Foi palco para a coroação do imperador Franz Josef da Áustria e da imperatriz Elizabeth, mais conhecida como Sissi. Tem até um busto lindíssimo dela em exposição. Dentro da igreja tem um museu de arte eclesiástica. Depois a ideia é se perder pelas ruas do distrito do Castelo, um dos principais destaques de Budapeste, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Já adianto que a região é bem grande, quase uma pequena cidade dentro de outra cidade. Para você ter uma ideia, passamos algumas horas perambulando por lá. Chegamos na Torre de Madalena, uma torre medieval que resistiu às destruições do cerco a Buda em 1945. Fazia parte da igreja de Maria Madalena que foi destruída. Seguimos para a maior atração do distrito do castelo, o Castelo de Buda, ou Palácio Real, pois já serviu como residência dos reis da Hungria. Conseguimos ver a cerimônia de troca de guardas que acontece de hora em hora, de segunda a domingo, entre 9 e 17 horas. Ao meio-dia, os visitantes podem assistir à cerimônia de troca da guarda, acompanhados pela banda. Aqui no castelo, também começamos a nossa caça às mini-estátuas de Mihaly Kolodko. Existem dezenas delas espalhadas pela cidade. A primeira da nossa lista é o coelho de orelhas xadrez. Vou deixar aqui na descrição um mapa com o nome e a localização de algumas dessas estátuas. A vista do castelo é incrível. Daqui a gente consegue ver a Ponte das Correntes e as 2 maiores construções da cidade, o Parlamento e a Basílica de São Estevão, ambas com 96 metros de altura. Nenhuma outra construção na cidade pode ser maior que esses 2 edifícios. Nós não chegamos a entrar no castelo, somente passeamos pelo lado de fora, mas hoje em dia o castelo abriga uma biblioteca, a Galeria Nacional Húngara e o Museu de História de Budapeste. Aproveitamos o nosso deslocamento até a próxima atração para caçar mais 3 mini-estátuas de Kolodko. Essa, por exemplo, é Fukatates, personagem de um desenho animado e foi a primeira obra do artista na Hungria. E logo em seguida vieram outras tantas pequenas estátuas. Atravessamos a Ponte da Liberdade a pé. Como já estava escuro, deixo também imagens dela durante o dia. Ela foi construída no século XIX, mas foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial e reconstruída depois. Ela já se chamou Ponte Imperador Franz Josef, que também é o personagem de mais uma estatuazinha que achamos nela.
Encerramos o dia visitando uma das bibliotecas mais lindas do mundo, a Biblioteca Metropolitana Ervin Szabó, a maior rede de bibliotecas de Budapeste. A biblioteca é formada por vários edifícios, mas a filial principal está instalada no antigo palácio neobarroco Wangenheim, construído no século XIX. A rede de bibliotecas, que é referência em sociologia, foi criada por Ervin Szabó, um cientista social e bibliotecário no início do século XX. Apesar de termos jantado em casa, a sobremesa foi mais que especial. Comemos o turó-húgy, traduzido para o português, barra de coalhada. Esse doce é popular na Hungria desde 1968. Para vocês terem uma ideia do quanto ela é popular, cada húngaro come 33 barrinhas dessa em média ao ano. E chegamos agora no dia 2 desse roteiro de 4 dias aqui em Budapeste. E a gente está começando pela Ilha Margarida, uma ilha que conta uma história um pouco triste, mas que hoje a ilha aí é um lugar de muita diversão para as pessoas que moram aqui em Budapeste se divertir, caminhar, praticar exercícios físicos e muitas outras coisas. E como dá para perceber, realmente é uma ilha, ali está o rio Danúbio. É bem fácil chegar aqui, inclusive tem ônibus que entra aqui dentro da ilha. Acho que é o 26. Segundo dia em Budapeste, partiu. Tem bastante coisa. Mas antes de entrar na Ilha Margarida, fomos ajudar o detetive Columbo e seu cão, ambos personagens de uma antiga série de TV, a desvendar um crime. Será que eles vão conseguir encontrar o cadáver que está por perto? Crime resolvido e mais uma mini estátua para a lista, seguimos em direção à Ilha Margarida. Para chegar na ilha, atravessamos primeiro a Ponte Margarida a pé, mas pode ser de ônibus também. O primeiro monumento é o memorial do 100º aniversário da unificação de Peste, Buda e Óbuda. O monumento, de 1972, tem mais de 4 metros de altura e apresenta vários acontecimentos da história húngara. Também passamos na frente do zoológico, que também é chamado de Pequeno Zoológico da Vida Selvagem. A maioria das aves selvagens são resgatadas e trazidas para esse zoológico. Visitamos as ruínas do convento da Ilha Margarida. Nesse convento viveu Margarida, filha do rei Bela IV. Tudo começou quando ele decidiu oferecer a sua filha à vida religiosa para pedir a Deus que o reino não fosse atacado pelos mongóis. Então, aos 10 anos de idade, ela se mudou para o convento e viveu lá por toda a sua vida. Junto com ela viveram outras filhas de nobres húngaros e algumas viúvas que se isolaram no convento em nome da liberdade da Hungria. Hoje, o seu túmulo é lugar de peregrinação. Na ilha também tem uma torre de água de 57 metros em estilo Art Nouveau e é a mais antiga da Hungria. É possível visitar ela nos meses de calor. Vimos a igreja de São Miguel, que dizem ser a construção mais antiga da ilha, fundada no século XI. Essa é uma reconstrução de 1930 que utilizou materiais da igreja original, que tinha sido destruída pelos turcos lá no século XVI. E esse grandalhão aí é o Grande Hotel Danúbio, lendário hotel que está em atividade desde 1872 e atualmente abriga um spa. Para finalizar o passeio pela ilha, visitamos o Jardim Japonês de 1970 e o Poço da Música, que é uma réplica fiel de outro que já existiu na cidade de Târgu Mureș, na Romênia. Almoçamos comidas tradicionais húngaras no pequeno restaurante Kisarang Étkezde. A comida é bem caseira e o lugar é super acolhedor. As sopas têm um preço médio aí de R$12 e os pratos um preço médio de R$60. Depois de uma caminhada de um pouco mais de 10 minutos, chegamos em um dos memoriais mais chocantes relativos à Segunda Guerra. Esse é o Sapatos à Beira do Danúbio, um monumento que homenageia os judeus húngaros que foram mortos pelos membros do Partido da Cruz de Ferro, um partido que compartilhava das mesmas ideias fascistas e antissemitas de Hitler. Pelo caminho foram colocadas esculturas em ferro fundido de sapatos, simbolizando o triste período na qual adultos e crianças tinham que tirar os calçados antes de serem lançados ao rio para a morte. Mas antes da gente seguir para a próxima atração, a gente fez um pequeno desvio para ver mais uma mini estátua.
E agora sim estamos em frente ao maior cartão postal de Budapeste e um dos mais lindos edifícios do mundo. O Parlamento Húngaro atualmente é o maior edifício da Hungria e o segundo maior parlamento da Europa. E em frente ao parlamento fica o Memorial da Coesão Nacional. Nas suas paredes laterais estão os nomes dos 12.485 assentamentos que já fizeram parte do Reino da Hungria. Pouco menos de 2 minutos de caminhada fica a Praça da Liberdade. A fama da praça fica por conta dos seus monumentos polêmicos. De um lado, o Memorial ao Exército Vermelho e do outro, o Monumento às Vítimas da Ocupação Alemã. Mais tarde, tivemos que voltar à Praça da Liberdade para procurar mais 2 mini estátuas escondidinhas por lá. Seis minutinhos de caminhada e chegamos na monumental Basílica de São Estevão. Esse é o maior edifício religioso da Hungria. O nome da basílica homenageia o primeiro rei da Hungria, Estevão I, que foi o responsável por difundir o cristianismo na Hungria. Em função disso, foi canonizado pela Igreja Católica com o nome de Santo Estevão. No interior da basílica está uma das relíquias sagradas mais importantes do país, a sua mão direita. A paradinha no meio da tarde foi na Strudel House, a primeira casa de strudel de Budapeste. Talvez você não saiba, mas a origem do strudel é húngara. O ambiente da Strudel House é super retrô e acolhedor. E claro, o mais importante, o strudel é delicioso. A caminho do nosso próximo destino, fomos atrás de mais uma mini estátua. E para fechar o segundo dia desse roteiro por Budapeste, fomos admirar o parlamento de noite. Essa é uma das coisas para se fazer em Budapeste que não pode faltar no seu roteiro. E é claro, depois demos mais uma caminhadinha para ir atrás de mais 3 mini estátuas. E chegamos ao terceiro dia aqui no nosso roteiro em Budapeste. E estamos começando aqui pela Ópera Estatal da Hungria, que fica numa rua aqui super icônica, que é a Andrássy utca. E aqui nas redondezas tem algumas atrações. Além da ópera, nós temos a estação da ópera e também um hotel que é lindíssimo, que se eu não me engano se chamava Kalas House. E hoje em dia se chama W Budapest, mas assim, ó, só a fachada dele já é uma atração. Mas bora começar aí o nosso terceiro dia aqui em Budapeste? O exterior do edifício está decorado com esculturas de músicos e compositores famosos. A construção do edifício aconteceu entre 1875 e 1884 e foi financiada por Francisco José I, imperador da Áustria e rei da Boêmia. Mas a condição era que esse prédio não poderia ser maior do que a Ópera de Viena. Por baixo da Andrássy utca passa a linha amarela ou linha M1 do metrô de Budapeste, que é o segundo sistema de metrô mais antigo da Europa, ficando atrás somente do de Londres. E andar por ele é praticamente viajar no tempo. Descemos na Praça dos Heróis, mas antes do tour pela praça fomos à caça de mais uma mini estátua. Essa fica em frente ao Museu Etnográfico. Essa construção super modernosa é a nova instalação do museu, que foi transferido para esse prédio em março de 2022. A Praça dos Heróis é uma das praças mais importantes de Budapeste e as suas estátuas homenageiam os líderes das 7 tribos fundadoras da Hungria. Atravessamos a ponte Zielinski e já demos aquela paradinha para ver o povo se divertindo na pista de patinação montada no lago da cidade. Logo depois, já chegamos no Castelo Vajdahunyad. O castelo foi construído inicialmente em madeira para as comemorações de 1000 anos de Hungria. Ao terminar o evento, ele foi totalmente reconstruído em pedra. A sua construção é uma junção de vários modelos de outros edifícios existentes na Hungria. No castelo hoje funciona um museu de agricultura. Do lado de fora, vemos a estátua de Anonymous, o cronista que escreveu a história dos primeiros magiares.
Também vemos o busto de Bela Lugosi, o ator húngaro que interpretou o primeiro Drácula no cinema. E, é claro, um mini Draculinha também estava relaxando por lá. A poucos minutinhos do castelo, encontramos as termas Széchenyi. Esse é um dos maiores complexos termais da Europa. Se tiver um tempinho disponível, aproveite e retire algumas horas para relaxar nessas águas super quentinhas. Essa mini estátua guarda a chave de um lugar super especial que fica logo ali na frente, na esquina. Esse é o New York Café, eleito o café mais bonito do mundo. Mas prepare seu bolso, porque os preços praticados pelo estabelecimento não são os dos mais acessíveis. Um cappuccino pode custar 10 euros, que é o mesmo valor de uma garrafa de água. Mas é claro, compensa pela beleza do lugar e pela experiência. 12 minutos de caminhada e chegamos na Sinagoga do Ohani, também conhecida como a Grande Sinagoga. Isso porque é a maior sinagoga da Europa e a segunda maior do mundo, superada apenas pela de Jerusalém. Quase ao lado da sinagoga, bem camufladinho, fica mais uma mini estátua, mas essa até que é fácil de achar. Essa placa de aço enferrujado apresenta um resumo da vida judaica em Budapeste. Nesse lugar aqui ficava uma parte do gueto judeu em Budapeste. Hoje, o fragmento do muro dá lugar a esse memorial, marcando os dias mais sombrios do Holocausto na cidade. O mapa esculpido no concreto mostra o contorno do gueto e, pelas aberturas redondas, é possível ver as cenas históricas do bairro. Encerramos o dia visitando o memorial do gueto judeu super escondido. Esse muro de 30 metros foi reconstruído em 2010 para servir como lembrança permanente das dezenas de milhares de pessoas que foram forçadas a viver na região. Para chegar até o muro, você precisa entrar no pátio dos apartamentos privados. Esperamos alguém abrir o portão para conseguirmos entrar e foi super tranquilo. E chegamos no nosso quarto e último dia do nosso roteiro de 4 dias aqui por Budapeste. Nossa manhã começa numa igreja na pedra, que é uma caverna. E é essa caverna que dá nome à cidade de Peste, que depois se juntou com a Buda e formou Budapeste. E por que Peste? Qual é a relação de Peste com caverna? É que Peste é caverna na língua eslava. A igreja na caverna, localizada dentro da colina Gellert, foi construída dentro de um sistema de cavernas naturais formada por fontes termais. A estátua em frente à igreja é de Santo Estevão e ele segura uma igreja em suas mãos. A igreja foi fundada em 1926 por um grupo de monges paulinos após uma peregrinação a Lourdes, na França. Durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja serviu como hospital e asilo. Gellert Bath é o banho termal Art Nouveau mais famoso de Budapeste. Ele foi fundado em 1918 e visitar esse complexo é realmente uma experiência linda e histórica. Visitamos o salão principal gratuitamente. Esse prédio lindíssimo de 1897 é o Mercado Público de Budapeste. Ele é cheio de lojinhas e barraquinhas de artesanato, souvenirs e muita comida. Foi aqui que a gente encontrou o que a gente tanto queria, o langos, esse prato tradicional húngaro. A sobremesa ficou a cargo do Nandori Kukarsda e seu bolo tradicional húngaro chamado Somló Galuska. Ele foi criado por Karoli Goleritz no final da década de 1950. Em 2010, esse bolo foi eleito o bolo favorito da Hungria. A Váci utca é a rua de pedestre mais importante de Budapeste. A construção da Váci utca começou no século XVIII e algumas das suas mansões datam dessa época. No entanto, atualmente, a maior parte dos edifícios que se conservam pertencem ao século XIX e XX. Paramos em uma de suas lojinhas para comer o tradicional Kurtoskalacs. Esse pãozinho doce foi criado na região da Transilvânia, quando ainda fazia parte da Hungria. Para finalizar o dia e a nossa viagem a Budapeste, fomos atrás da nossa última mini estátua. A gente precisava voltar rapidinho para o nosso apartamento e nos preparar para sair às 3 horas da madrugada. E às 3 horas da manhã a gente já estava de pé e caminhando pelas ruas de Budapeste para seguir até a Deák Ferenc tér. E foi muito tranquilo. Apesar das ruas vazias e da neblina, nos sentimos bem seguros. É na Deák Ferenc tér que a gente pega o ônibus 100E de volta para o aeroporto. Essa linha funciona 24 horas ao dia, mas na madrugada os horários de partida são mais espaçados.
A gente queria muito agradecer a companhia incrível do Cris e da Deia nessa viagem maravilhosa. A gente espera sim que seja a primeira de muitas outras viagens que ainda virão. E a gente espera que você tenha gostado muito desse vídeo. E caso queira mais detalhes sobre algumas dessas atrações, a gente recomenda maratonar a nossa playlist Budapeste que está aqui no canal. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que ficaremos muito felizes em poder ajudar. Obrigada por assistir. Tchau!